Ok, já começar a gravação, pessoal. Foi. Bom, então, em nome do time Google, gostaria de dar boa tarde a todos, dizer que é um grande prazer estarmos aqui novamente, né? E hoje com um desafio, que é os recursos tecnológicos para as pesquisas de saberes em diálogos em tempos de pandemia, no momento em que a gente não está tendo o contato direto com os nossos alunos, o contato direto com os nossos colegas professores, com as equipes, seja com quem for a pesquisa que vocês vão realizar. Então, nós colocamos ali na era de 2020 para ver se começa um novo ciclo, ver se começa uma nova fase, né? E foi passado, né? Bom, pesquisar em tempos de pandemia, nós buscamos aqui apresentar para vocês dois tipos, né? Mas existem três ali, que é a quantitativa, a qualitativa, e uma que a gente não vai se deter muito, que é a experimental, porque ela é mais voltada à parte da saúde, né? Mas o principal de tudo da pesquisa é vocês gostarem de estarem fazendo ela, né? Então, a pesquisa ela tem que ser agradável para quem está pesquisando, seja para resolver uma dúvida, seja para, né, trazer ou levantar alguma hipótese, resolver um problema. Então, ela tem que, no início, ela tem que representar algo gostoso para vocês. Pode passar. A primeira parte que a gente vai então, é a questão da pesquisa quantitativa, né? Qual é o objetivo da pesquisa? É verificar estatisticamente, ou seja, fazer o levantamento de dados concretos, de números, né? Algo que possa ser quantificado. Quais são os tipos de coleta, então? Questionários, formulários, entrevistas estruturadas. Como se dá a análise? Essas respostas, então, elas são agrupadas e analisadas de modo estatístico. O que é importante nessa pesquisa, se vocês forem, né, usar deste atrativo, então, dessa forma de pesquisa, é estabelecer um número da amostragem. Se vocês estão pesquisando alunos, né, que vocês estabeleçam um número para que isso seja significativo. Adriana, vou passar então para ti e pode seguir. Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem na medida do possível. Eu vi que alguém comentou ali que estava tendo uma interferência. Às vezes o meu fone faz isso. Tá todo mundo me ouvindo bem? Façam aí um positivo, por gentileza, chacoalhem a cabeça, mostrem o chimarrão, alguma coisa para eu saber. Tá, fantástico. Tá, obrigado, pessoal, pela confirmação. Pois então, o questionário, gente. Essa parte, eu gostaria de convidar vocês, aqueles que têm disponibilidade de estar com seus computadores aí, ou talvez até quem quiser se arriscar a fazer com o celular, como a gente pensou numa oficina, e não numa palestra, nem numa fala, eu gostaria de convidar os colegas para que a gente pudesse sair dessa questão que nem o GIF ele está mostrando, a pesquisa estilo IBGE, que vem alguém na nossa casa e a gente responde uma série de perguntas, e enfim, a gente possa sair do papel e tentar migrar um pouco para algo mais digital, que a gente quer tentar mostrar para vocês que vai facilitar o trabalho de limpeza e de trabalho de dados, e enfim, tá? Então eu peço que vocês, por gentileza, quem tiver aí no computador e quiser usar o celular, lê esse QR, quem tiver com o computador e quiser acessar, digita aí no navegador gg.gg/oficina-form, abreviação de formulário. Eu botei form porque formulário é muito grande, né? Então, botei só form e a gente já aprende em inglês como é que fala formulário, que é form. Então, já mata 6 coelhos com uma paulada só. Tá? Então, vou dar um tempinho aí para o pessoal poder abrir. Uma observação, esse formulário está restrito ao acesso com seus e-mails institucionais, tá, gente? Então, quem acessar o link precisa estar com o e-mail institucional logado, tá bem? Senão não vai abrir, tá? Deixa eu ver se já tem uma galera entrando aqui.
Aí, quem for entrando puder dar um positivo, só que daí eu já vou passando, porque a nossa apresentação tem 213 slides, então... Não, tô brincando. São só 200. Mas então, quem puder aí já dá um positivo, ó, fantástico, obrigado, Renata. Aí, o pessoal falando no chat, muito obrigado, gente. Isso aí. Show. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Esse formulário, eu peço que vocês não mexam nele ainda, tá bem? Por quê? Porque antes disso, eu gostaria que vocês fizessem uma cópia desse formulário para que cada um fizesse as alterações que a gente está fazendo. Então, clica lá em cima do lado da fotinho, nos 3 pontinhos, logo após, vai abrir esse menu aqui, e aí vocês selecionam vocês clicam em fazer uma cópia, por gentileza. Façam uma cópia, salvem onde vocês quiserem no Drive, se depois vocês quiserem deletar, não tem problema nenhum, é um teste mesmo, é só para exemplificar, tá, pessoal? Só para mostrar como que a gente vai fazer, tá bem? Então faz ali a cópia, todo mundo, dá uns segundinhos aí. Quem já fez aí, vamos à interação, pessoal. Faz um positivo, balança a cabeça, ergue a mão esquerda com o dedão baixado, sei lá, dá um sinal aí de alguma... Obrigado, Débora aí, Débora se manifestou. Muito obrigado. Isso aí, pessoal, todo mundo, obrigado, bastante participação. Isso aí, assim que eu gosto, tá? Então, agora que vocês já têm a cópia, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu quero que vocês, nessa cópia que vocês fizeram, tá? Vocês vão ali naquela primeira pergunta que a gente fez, é um formulário bem bobo, tá, gente? Foi só para exemplificar mesmo. Vão ali em cor preferida. A Dayana está dizendo que ainda não conseguiu. Dayana, o teu problema está em acessar o link, eu posso colocar o slide do link de novo. Eu não sei, cadê a miniatura? A Dayana está com a câmera desligada. Se tu precisar, eu posso voltar o link, Dayana. É gg.gg/oficina, entrar no e-mail institucional, tenta uma aba anônima. Se tu segurar no teu teclado Ctrl, Shift e depois apertar na letra N de navio, vai abrir uma aba anônima. Daí nessa aba você abre o gg.gg/oficina-form. Aí ele vai te pedir login e você coloca, por gentileza, o e-mail institucional. Tá? Então tá. Todo mundo conseguiu chegar ali. Obrigado, Débora. Eu gosto de pessoas assim. Isso aí. Pessoal colaborativo. Tá? Quem tiver aí comigo, por gentileza, ali na cor preferida, clica ali nos 3 pontinhos que aparece no canto inferior direito da pergunta, qual sua cor preferida, tá? Tô me achando aqui, só um pouquinho. Show, vamos lá. Vamos lá. Tô tentando. A gente junto vai mais longe. Tá. A Patrícia chegou agora. Boa tarde, Patrícia. Peraí. Ai. Deixa eu tentar achar. Só para ir explicando, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai, nesse momento... Boa tarde. Nesse momento, eu quero mostrar para vocês, aqueles que não conhecem, aqueles que já conhecem esse recurso, por gentileza, meditem aí, recitem um mantra enquanto a gente passa isso, porque é bem interessante a gente usar esse recurso, que é o recurso de nós direcionarmos o nosso respondente, né, aquele que responde ao nosso formulário, para uma pergunta, para uma seção do nosso formulário baseado na resposta que ele deu. Então, se ele respondeu a cor azul, eu quero que ele vá para uma parte do formulário. Se ele respondeu a cor, eu não me lembro as cores que eu botei, eu acho que foi preta, a segunda, deixa eu ver aqui que eu já abro. Se ele respondeu azul, ele vai para um lugar, marrom ele vai para outro, cinza ele vai para outro, amarelo ele vai para outro. Então, é isso que a gente vai fazer, tá bem? Então, recapitulando que a gente teve uma galera que entrou aí, por gentileza, abram no computador, quem tiver, gg.gg/oficina-form. A Débora tinha colocado para nós o link no chat, o Renato colocou agora de novo. Então, acessa ali, tem que estar com o e-mail institucional. Quem não conseguir acessar diretamente, faz um Ctrl+Shift+N no teclado e vai abrir uma aba anônima. Para fazer a cópia no celular, tem lá em cima no canto superior direito também, desculpa, eu não vi quem que fez a pergunta, mas lá no canto superior direito também aparece os 3 pontinhos, do lado da foto, a gente tem a nossa fotinho lá em cima, deixa eu botar aqui, ó. Tem lá em cima lá a fotinho, ó, aí vai aparecer os 3 pontinhos, e daí lá nos 3 pontinhos vai aparecer a opção de fazer uma cópia.
Logo depois que fizer essa cópia, ele já vai abrir direto a cópia no navegador, né? Sendo no celular ou no computador. Tá? Qual é o link? Aqui, sim. Tá? Então tá, pessoal, continuando só porque o tempo é curto na Sapucaí. Vamos lá. Depois que a gente clicou naqueles 3 pontinhos, a gente vai selecionar a opção ir para a sessão com base na resposta. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Se vocês olharem o formulário, vocês vão ver que eu tenho 6 sessões criadas, né? Por que eu tenho 6 sessões, gente? Porque eu só consigo utilizar esse recurso de ir para a sessão, como ele próprio se chama, né? Eu só consigo direcionar o aluno, né, o respondente, para a parte do formulário que eu quero, se essa parte estiver numa sessão. Então, eu preciso criar uma sessão. Eu crio sessões e dentro de cada sessão eu coloco as perguntas que eu quero. A sessão é como se ela fosse... quem lembra do tempo do fichário que a gente tinha, eu tinha pelo menos um fichário na escola, a sessão é como se fosse aqueles marcadores que a gente colocava o nome das matérias, lembra? No português, matemática, ciências, história, geografia... Aí a sessão é como se fosse aquele marcador que eu abro e eu vou ter as páginas que eu tiver, as perguntas que eu quiser ali dentro. Então eu preciso criar uma sessão para cada direcionamento que eu for colocar para minha resposta, tá? Eu vou falando assim porque é para dar tempo para o pessoal ir fazendo, tá, gente? Então aqui marquei a opção de ir para a sessão, mudou um pouquinho a cara da minha pergunta da cor preferida, certo? Vocês estão enxergando agora esses essas 4 opções aí, né, que vai mandar aí só para a próxima sessão. Aí eu quero que vocês, por gentileza, alterem aqui, gente, cliquem ali, continuar para a próxima sessão e escolham a sessão correspondente à cor. Então, da azul eu vou mandar para a sessão azul, da marrom eu vou mandar para a sessão marrom. Adriano, Presente. desculpa atrapalhar, mas para mim não aparece essa opção, aparece duplicar, mover, excluir e mesclar com um item acima. Isso. É que tu tem que clicar na questão. Para mim também não Vocês aparece. estão pelo computador ou pelo celular? Computador. Eu tô pelo computador. Tá, então faz o seguinte, ó. Aqui quando vocês enxergam a pergunta, cliquem na pergunta, tá? Porque talvez vocês estejam clicando nos pontinhos da sessão. Não é no isso, nome porque da agora na pergunta, na cor isso. preferida. Bem do ladinho ali onde diz resposta obrigatória, pergunta obrigatória, desculpa, eu não me recordo agora. Bem do ladinho de onde diz obrigatória ali. Aqueles 3 pontos. Tá bom, obrigado. Conseguiram? Show de bola. Então, vamos continuar. Então, por gentileza, selecionem ali, tá, gente? As sessões, direitinho. Ir para a sessão com base na resposta. Eu acho que tem alguém que está mexendo no meu. Pessoal, vocês precisam fazer uma cópia, tá, gente? Primeiro vocês façam uma cópia do arquivo, tá? Eu parei na parte obrigatória, daí vai na obrigatória ali. Isso, daí você clica naqueles 3 pontinhos ali, tá? Depois que você clicar nos 3 pontinhos, você vai selecionar a opção ir para a sessão com base na resposta. Beleza. Ir para a sessão com base na resposta. Aí vai ficar assim, ó. Assim como está na apresentação aí para vocês. Aí a gente vai trocar e colocar cada resposta para a sua sessão. Então, a resposta azul eu vou mandar para a sessão azul, a resposta marrom eu vou mandar para a sessão marrom, e é assim que a gente faz a configuração. Tudo bem aí, gente? Então, essa é a configuração que a gente faz, tá bem? Quando eu quiser direcionar o meu respondente para uma determinada sessão baseado na resposta dele. Se ele me responder A, eu quero que ele vá para a sessão 1. Se ele me responder B, eu quero que ele vá para a sessão 2. Se ele me responder C, para a sessão 3 e assim, respectivamente. Por que isso é interessante, gente? Porque, por exemplo, se eu estiver fazendo uma coleta de dados em que eu quero primeiro que me responda se é aluno ou se é professor nessa minha coleta. Se for aluno, eu quero que ele vá para a sessão que tem as perguntas direcionadas para aluno. Se é professor, eu quero que ele vá para a sessão correspondente
tem as perguntas que são direcionadas para professores. Então, é por isso que é interessante. Aí a gente já começa a filtragem de dados do nosso formulário, que lá no final a gente vai chegar também nisso, em como que a gente pode trabalhar esses dados. Certo? Alguém tem alguma pergunta rapidinho antes de eu continuar? A gente não quer levar mais que 6 horas aqui, tá, gente? Então, quem puder ajudar a gente, é rapidinho, 6 horas. Não? Então, eu vou prosseguir, tá bem, gente? Então, agora, por gentileza, o que a gente vai fazer? A gente vai responder esse formulário, gente. Peguem agora no navegador de vocês, por gentileza, pode ser no modo anônimo de novo, gg.gg/oficina resposta. E o que vai acontecer agora? A gente vai responder esse formulário, porque a gente tem mais coisa para fazer depois, tá? Então, abre ali, por gentileza, gg.gg/oficina-resposta. E eu peço que vocês, por gentileza, respondam ao nosso formulário. Podem responder aí. Silvio e Renato, vocês já sabem o que fazer. Vou dar aí alguns minutinhos aí para o pessoal ir respondendo. Deixa eu ir vendo as respostas. Ó, já recebi 4 respostas. É isso aí, pessoal. Vamos dar pau. Isso aí. Quando a gente chegar em 10 respostas, daí eu vou continuar, tá, gente? Só pra gente não perder muito tempo assim. Isso aí, pessoal. Podemos continuar? Todo mundo conseguiu aí responder, gente? Show, tranquilo, viu? Renata balançou a cabeça ali, obrigado, Renata. Daiana falou no chat sim, Michele também. Tá, então tá, obrigado, pessoal, tá? Prosseguindo então, tá? Como é que agora a gente faz a leitura dessas informações? A gente vai ali no formulário, vocês não vão enxergar, porque vocês todas responderam o meu formulário, então só eu vou enxergar, tá? Então a gente tem ali, clica em respostas, né? Aí depois de clicar em respostas, a melhor forma de nós trabalharmos respostas de formulários é através de planilhas com informações, tá, gente? Então a gente vai mandar todas essas nossas respostas para uma planilha. Então eu vou clicar ali no ícone do Google Planilhas, que tem na parte resposta lá do meu formulário, clico no ícone do Google Planilhas e a seguinte janela abre para mim, que vai dizer assim, ó, cara, tu quer criar uma planilha nova com essas respostas ou tu quer usar uma que já existe, né? Escolhe aí, pensa na tua vida, vê o que tu quer fazer e a gente vai fazer para ti, tá? Então eu coloquei a criação de uma planilha nova, tá? E a seguinte planilha abre. Ela vai abrir, obviamente, sem nenhuma resposta, porque o formulário foi recém-criado. Só que as duas primeiras informações são muito interessantes, tá? A primeira informação, a primeira coluna que aparece nessa planilha é a coluna de carimbo data-hora, porque esse é o registro de data e registro de hora, né, consecutivamente, que a pessoa fez a resposta, tá? Então, se eu quiser determinar, se eu não quiser fechar o formulário,
mas eu só quero ver as respostas do mês de maio, eu consigo fazer uma filtragem só do mês de maio. Se eu quiser ver do mês de junho, só do mês de junho, e assim consecutivamente, tá? E a segunda, como a gente habilitou nesse nosso formulário a coleta de e-mail, vocês lembram que vocês responderam, a primeira perguntinha foi o e-mail de vocês? Então, acho que foi a segunda, não, foi a primeira, eu acho. Como vocês fizeram essa coleta, a segunda coluna vai aparecer com o endereço de e-mail de todo mundo, tá? Então, essas duas primeiras, elas vão ficar fixas, porque o carimbo da hora, para eu saber quando que fez, e como eu ativei a coleta de e-mails, vai aparecer aí para mim, certo? Então, continuando. Espera aí que o meu computador deu uma travadinha. Tá, agora, gente, como é que a gente pode fazer para trabalhar com fórmulas? Eu não sei se vocês têm algum hábito ou medo de usar o Google Planilhas, mas o Google Planilhas é um programa super poderoso. Ele nos dá a possibilidade de fazer diversas coisas, e essas coisas são feitas utilizando fórmulas. E o que são fórmulas? Eles são comandos que eu vou dar para minha planilha. Eu quero que a minha planilha faça um filtro. Então, eu vou usar um comando de filtro e eu vou configurar esse comando. E o que é mais legal no Google, que é diferente do Excel, do Microsoft Excel, né? É que o Google, ele tem um ajudante. Se eu não souber qual fórmula que eu posso utilizar, eu posso fazer esse caminho que está aparecendo aí para vocês na apresentação. Eu vou lá naquele símbolo, que é o símbolo de soma do grego, né? Aquele símbolo de soma, que é um E estilizado, né? Eu clico ali e eu rolo até lá embaixo. E lá embaixo vai ter uma opção chamada Saiba Mais. O que esse Saiba Mais faz, gente? O Saiba Mais, ele vai abrir a página de ajuda do Google Planilhas. E essa página de ajuda é a lista de todas as funções, de todas as fórmulas que o Google Planilhas permite usar, que já estão prontas. Tá? Então, eu só digito ali naquela caixinha, por exemplo, eu quero filtrar. Então, eu vou pesquisar filtro. E daí o próprio Google vai dizer para mim quais são as fórmulas que existem já criadas, né? As fórmulas que existem que trabalham com filtragem. Aí eu seleciono a fórmula e eu volto lá na minha planilha e eu escrevo essa fórmula, tá? Lembrando que toda a célula, ou seja, todo o retangulinho ali do meu formulário que eu quiser utilizar uma fórmula, eu preciso começar com igual. Então eu coloco igual, o nome da fórmula e os parâmetros de configuração. Um dia, quem sabe, eu gostaria muito que a gente pudesse fazer uma outra oficina em que a gente falasse um pouco mais sobre as fórmulas. Mas como a gente não quer levar mais que 6 horas, que nem eu falei antes, eu vou me ater a não ir tão longe, tá? Já vi que a Débora olhou pro relógio meio braba. Fica tranquila, Débora, não são 6 horas, é 5h45, tá? Pois então, partindo disso, vamos voltar lá para a nossa planilha. Por quê? Porque agora a gente vai fazer o trabalho de dados de forma mais automatizada. Então, o que eu faço? Eu abro ali na minha planilha, e daí nessa parte eu vou pedir para vocês a gentileza de abrir aqui as respostas que vocês me deram. Deixa eu só abrir a planilha. Aí eu vou interromper a apresentação rapidinho, eu vou começar ela de novo, tá, gente? Porque daí eu vou mostrar para vocês, na prática, como que a gente faz essa limpeza de dados lá no Google Planilhas, tá? Mas o que é mais interessante, que é o nosso objetivo aqui, é talvez desmistificar um pouquinho do Google Planilhas, gente, para que a gente possa parar de ter medo, porque ele não morde, apesar de parecer, ele não morde, ele faz bem, ele é nosso amiguinho, ele ajuda, e é uma ferramenta super poderosa da gente ter apropriação, e a gente só vai conseguir se apropriar dele utilizando, né? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Como eu estou com bastante coisa aberta, o computador fica um pouquinho mais devagar. Então, quem puder me dar um positivo aí quando estiver enxergando a minha tela, por gentileza, mais uma vez, me ajuda. Carolina Mancilha disse que tem uma dúvida sobre o formulário. Pode fazer, Carol. Carol, desculpa, já é intimidade, mas pode fazer. Abre o teu... Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber, quando a gente recebe o formulário, que aparece aquela identificação assim, se você não é tal e-mail, clique aqui para alterar a conta, né? Porque ele geralmente puxa o e-mail principal da pessoa do computador. Isso.
E a gente tem bastante dificuldade, assim, eu trabalho no CEIA, a gente está fazendo uma formação, e a gente tem bastante dificuldade nessa questão, que entre e-mail que não é da formação, e a gente tem bastante dificuldade de trabalhar com os e-mails, né? Aí eu queria saber como fazer aquela identificação no começo do formulário. O que a gente pode fazer, colega, é a gente restringir o acesso a somente as pessoas que façam parte da nossa organização. Então, ó, bem rapidinho, pessoal, se vocês me permitirem, talvez seja dúvida de mais pessoas. Do e-mail institucional? Isso, exatamente. Para a gente não bastaria que a gente tem na formação estagiários de inclusão, tem pessoas... Então vocês teriam que, no momento de trabalhar os dados, filtrar os dados que não fazem parte do grupo daí, né? Recebem todas as respostas, mas no momento em que você vai tabular esses dados, você só aceita, né? Só vai validar os dados de quem faz parte daí da formação. Infelizmente, é a melhor forma de se fazer. Eu queria, era mesmo aquela identificação ali. É que aquela identificação a gente tem como fazer coleta de e-mails, só tá? do institucional. Não, a gente consegue coletar também e-mails do Gmail, mas a gente consegue também, né, além disso, a gente consegue restringir o acesso a quem tem e-mail do Canoas Edu, né, seja professor ou seja aluno. Então, a melhor forma seria essa. Você faz o formulário e no momento em que vai tabular as informações, você vai trabalhar essas informações, você exclui as respostas que potencialmente foram dadas por pessoas que não fazem parte do evento, da capacitação, enfim, tá? Então, vou continuar aqui rapidinho, tá, gente? Eu já vi que a tela está compartilhada. Alguém tinha comentado ali, não sei se viu a resposta da Ju, que perdeu algumas informações. A gravação vai ser disponibilizada, tá, gente? Quem quiser depois voltar, assistir de novo, escutar a minha belíssima voz, a voz belíssima do Renato e a voz belíssima da Silvia, vai poder, quem tiver com saudade da gente também, pode botar para escutar de novo, tá? Então, voltando aqui, gente, lá no formulário, a gente tem os formulários abertos de todo mundo. Desculpem, lá na tabela, eu estou vendo aqui as respostas de todo mundo, e olha aqui o que eu já consigo enxergar, tá? Aqui embaixo, eu vi que o Adriano Folman respondeu 2 vezes, eu vi que o Renato Albuquerque respondeu 2 vezes, e eu vi... Deixa eu ver se mais alguém fez. Não, acho que foram só esses 2 aí que foi duplicado. Como que eu faço para fazer a limpeza desses dados, tá, gente? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou selecionar, aqui, editar, desculpem, não é aqui, é que eu uso por atalho, então eu nunca sei. Eu vou selecionar todas as informações, tá? Eu posso clicar na letra A e ir arrastando para o lado, até eu selecionar todas as informações aqui da minha tabela, e depois que eu fizer isso, eu vou vir aqui em dados, e eu vou colocar aqui, remover cópias, tá? Quando eu colocar remover cópias, essa janelinha aqui vai abrir para mim. E daí eu posso dizer que os dados têm linha de cabeçalho, que daí fica mais fácil de eu me organizar. E eu só vou selecionar aquelas colunas que eu sei que tem informações duplicadas. Ou seja, eu falei para vocês que o Renato e o Adriano tinham respondido 2 vezes, né? Então, é na coluna do nome que eu quero eliminar. Ele vai analisar a coluna do nome e ele vai ver quantos duplicados tem, e ele vai remover essas cópias, vai deixar uma cópia só, tá? Então eu seleciono, é importante ressaltar aqui, que quanto menos colunas a gente selecionar, mais eficiente vai ser a nossa limpeza, tá? Então eu vou selecionar aqui a coluna do nome completo, e vou mandar ele remover as cópias, vocês vão ver que o Renato vai ficar com uma resposta só, ele me dá essa informação, ó, 3 linhas duplicadas foram encontradas e removidas, e 22 linhas permanecem, tá? Então, eu fiz a análise aqui, pode ver que, ó, o Renato agora só tem uma resposta, e o Adriano também só tem uma resposta. E daí, agora, eu mantenho as minhas respostas todas únicas, né? Eu só tenho uma resposta de cada um dos meus respondentes, certo? E agora, eu gostaria de voltar aqui para a nossa apresentação
e eu vou passar... Lembrando, a gente vai disponibilizar também a apresentação, tá, para vocês. A gente pode fazer essa disponibilização, não tem problema nenhum. E eu vou voltar aqui para a apresentação para passar a palavra para o Renato. Então, qualquer dúvida, depois a gente vai deixar os contatos com vocês, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas mais pontuais, a gente também está à disposição, certo? Então, Renato, vai que é tua. Então, boa tarde a todo mundo. Eu não falei. Então, assim, a nossa proposta de oficina, ela é para trabalhar de alguns métodos de pesquisa que são mais tradicionalmente utilizados dentro da nossa rede, né? Conforme a Silvia falou, o método experimental acaba não sendo muito utilizado pela gente, principalmente na Humanas ali, porque ele tem aspectos de teste, de hipótese, né, muitas vezes utilizados na questão do ser humano, incorrem em questões éticas, que a gente precisa passar por algum comitê. Então, a gente acabou ficando mais no método quantitativo, né, que o Adriano abordou aí através das planilhas, né, e alguns métodos qualitativos. Então, o que normalmente a gente acaba vendo bastante o uso de história de vida, né, de relatos de experiências de vida, história oral como uma forma de um mecanismo, método de utilização de testemunhos para comprovação ou para análise de determinados fenômenos, de determinadas situações, e a entrevista como, né, um método de qualitativo de extração de dados dos sujeitos. Pode passar, Adriano? Então, em relação à história de vida e história oral, a diferença é que a história de vida, ela está muito mais ligada a uma narrativa de uma pessoa, como que ela reconstrói a sua linha de vida, sua trajetória de vida. E a história oral, ela está em cima de determinados episódios, né? Não necessariamente está em cima da vida dela, mas de uma experiência que ela teve em determinadas circunstâncias, então ela acaba sendo como um testemunho, ela acaba sendo uma fonte de complementar sobre o estudo de um determinado momento. Pode passar? A entrevista, como esse método de coleta de dados, e ele está relacionado ao que a gente vai trabalhar, as ferramentas que a gente vai trabalhar na sequência, ele pode ser de 3 tipos diferentes, né? As entrevistas abertas, que elas são livres, o entrevistador não direciona as entrevistas, semi-abertas, que tem alguns tipos de intervenções, e as entrevistas fechadas, onde o entrevistador ele faz um número de intervenções maior para tentar restringir as informações que o entrevistado dá a gente, né? Pode passar? Então, quando a gente realiza as entrevistas, elas podem ser escritas. Então, quando a gente faz, por exemplo, entrevistas utilizando e-mails, entrevistas utilizando, inclusive, o próprio chat do WhatsApp, por exemplo, a gente pode ter essas informações descritas, né, ou escritas, o que favorece a nossa análise posteriormente, ou elas podem ser orais, né? Se elas forem orais, elas podem ser diretas, então a gente está interagindo igual agora, né, síncronas. Eu faço uma pergunta como entrevistador, o entrevistado responde, eu posso intervir na sequência, direcionar, redirecionar as perguntas, aprofundar. Elas podem ser assíncronas também, então eu posso enviar uma pergunta ou um disparador de memória ou alguma coisa assim, a pessoa posteriormente retorna e a gente faz esse movimento não de uma forma concomitante, não de uma forma simultânea. E a gente tem também a hipótese de relatos, né? A pessoa faz um áudio, por exemplo, grava um áudio e ela discorre sobre um fluxo de memórias ininterrupto. Então, quando a gente tem essas fontes orais, a gente vai precisar degravar elas ou transcrever elas. E aí a gente
tem alguns recursos que a gente utiliza que automatiza esses discursos, essas fontes orais. E aí que a gente vai entrar agora, mais propriamente dito, nas nossas oficinas. Pode passar? A Silvia vai falar agora sobre essas possibilidades de entrevistas. Vou explorar com vocês duas partes, tá? A gente sabe que existem muitas outras, né? Mas a gente selecionou o Meet e o Whats porque eles estão mais presentes no nosso dia a dia. E pensando na nossa oficina, acho que é interessante colocar para vocês que a gente teve uma conversa com o Gilberto, antes de estruturar essa nossa oficina, e ele nos relatou algumas fontes, né, que vocês fazem entrevistas, naquele momento vocês iam até a escola, vocês observavam as suas salas de aula, os seus alunos. Então, pensando nessas pesquisas, a gente estruturou algumas estratégias para facilitar a vida de vocês, tá? Adriano, vamos para o Meet, então. O Meet, vocês já estão aqui através dele, né? Mas agora vocês são os entrevistadores. Vocês têm que organizar isso, né? E como é que vocês vão organizar? Existem algumas maneiras práticas, assim, pode ser pelo Gmail, né? E aí ali tem, então, a barra do lado esquerdo de vocês, no Gmail, ali embaixo já tem o Meet e fala nova reunião. Abre aquela janela, então, e aí vocês podem criar e enviar a pessoa que vai ser a entrevistada, ou aos alunos, ou por dois caminhos, tá? Um convite, que é ali dali o link, né, que vocês receberam hoje, ou vocês podem receber por e-mail também, um convite para vocês colocarem ali se vocês vão participar ou não. Pode passar, Adriana, por favor? Pela agenda. Esse, na verdade, é o meu preferido, né? Eu vou até o dia, eu abro a minha agenda no computador, vou até a data, né, que está ali, então coloco, seleciono, né, criar. É importante que vocês coloquem um nome para o evento, selecionem a data, selecionem o horário. Se vocês clicarem com o mouse no dia e no horário, ele já seleciona direto. E vocês podem convidar as pessoas. A gente tem feito também colocar uma descrição, porque assim como vocês, a gente está cheio de reunião, cheio de meet o tempo inteiro, né? E aí é importante a gente saber, né, para onde, sobre o que é aquela reunião, sobre o que vai ser tratado naquela reunião pedagógica, vamos dizer assim. Então, dá para acrescentar ali uma descrição. É importante vocês olharem mais abaixo da descrição, tem ali Silvia Sena. E aí, ali, vocês podem escolher através de qual agenda e qual e-mail está sendo organizado esse evento, tá? Como que eu coloco o Meet ali, então? Clica ali naquela partezinha onde está selecionado, né, que tem um Meet, e ele vai dar um código para vocês. Não esqueçam de salvar. Se vocês convidarem as pessoas e dispararem e-mail, elas vão ser notificadas imediatamente, né? E aí vocês podem acompanhar de acordo com a confirmação. Se vocês resolverem selecionar esse link, então, ele tem uma basezinha que diz copiar link e vocês podem disponibilizar. Uma coisa bem importante aqui é que se vocês vão fazer meets, né, e aí já aproveito para fazer um parênteses, tá? A gente vai fazer um experimento numa aula. E eu quero disparar o meu Meet com os meus alunos. Detalhe, né? O que vocês deveriam observar? Não divulga esse link pelo WhatsApp, porque o que acontece? Esse link parado no WhatsApp, ele está aberto a todos e a tudo, né? Então, o que a gente tem visto muitas vezes, e não é só em Canoas, né, em todo o Brasil, algumas pessoas que têm gostado de entrar nesses espaços e transtornar, vamos dizer assim. As pessoas têm entrado para complicar, para atrapalhar. Então, se vocês estão fazendo uma pesquisa e o grupo de vocês é os alunos de vocês, né, tentem direcionar já esse convite. Fica mais restrito, fica mais, como vou dizer assim, mais fácil de lidar com isso, né. Pode passar ali, Adriano. Ou pelo Meet mesmo, daí vocês vão entrar lá, né, www.meet, e aí ele vai abrir
a tela que está embaixo para vocês. Se vocês já possuem alguma reunião, vocês podem ver que está organizado ali embaixo para mim já, ó, oficina dos saberes, recursos tecnológicos. Então, eu já tinha uma agenda nesse horário, ele não vai deixar eu marcar outra, tá? E aí, se vocês querem marcar uma, então, vocês vão iniciar ou participar, né? Iniciar e vocês vão agendar. Uma coisa bem legal que tem acontecido, ou uma dica interessante, é que vocês podem dar um apelido para essa reunião, né? Vamos supor que vocês estão fazendo com o primeiro ano, tá? E vocês querem que os alunos entrem sem digitar aquelas letras, aquele código que aparece ali. Se vocês nomearem primeiro ano, e mandarem escrito isso para eles, eles vão entrar com esse código, tá? Esse apelido que a gente chama, né? Então, fica uma maneira mais fácil, tá? E aí, vocês, então, tenham cuidado, e a gente pede em nome do time Google, em nome da Secretaria Municipal de Canoas, né? Tenham cuidado com as pesquisas que vocês vão realizar em públicos maiores, como pais de alunos, né? Como o número de alunos, principalmente sexto, sétimo, oitavo ano, tem acontecido, né? Tentem ficar restritos àqueles nomes que vocês sabem que são alunos da escola. Pode passar, Adriana. Eu não vou fazer aqui com vocês essa oficina, porque vocês estão no Meet, né? Então, vocês olhando para frente, vocês conseguem ver. Só para pegar uma partezinha básica ali, quais são as funções. Então, microfone, né? Ali sair, ligar ou desligar a sua câmera. Uma dica bem importante, se vocês vão fazer pesquisa com os alunos da rede, e vocês vão aceitar, dispararam o link dessa reunião, e qualquer um, ou né, pode participar, vocês coloquem lá no combinado da pesquisa de vocês, que vocês só vão dar permissão às pessoas que estiverem com a câmera aberta, porque daí é uma forma também de segurança de vocês fazerem um filtro de quem que está entrando, né, nessa sala virtual de vocês, tá? Ali, então, em cima, vocês vão ter a visualização, né, quantas pessoas estão na sala, o bate-papo, o número de pessoas, e a coisa mais importante que foi o que o Gilberto nos colocou. Lá na universidade, também, em tempos de pandemia, as pesquisas, né, as entrevistas estão sendo aceitas de forma gravada. Então, assim, as pessoas não estão mais tendo esse contato, né, presencial com o entrevistado, então elas gravam, né, pedem autorização. Se a pessoa não se sentir à vontade, lembrem-se, peçam para a pessoa colocar um ícone ali, um GIF, ou alguma coisa, não colocar sua imagem. Se a pessoa se sentir à vontade, tranquilo, mas pede para gravar. Depois do aceite, né, eu aceito que grave minha imagem, ok. Uma das coisas interessantes também, se vocês não quiserem ter como que eu vou dizer, um direcionamento na pergunta, né, uma das técnicas utilizadas, ontem a gente conversava com o time Google e o Adriano nos relata, a professora, né, ela baixa os olhos, ela não fica em contato, ela faz a pergunta, quando o entrevistado vai responder, ela não fica mirando, né, ela não fica olhando diretamente para a pessoa que está respondendo. Isso geralmente é utilizado em provas, né, para que não tenha como vou dizer assim, uma troca de olhares ali, ou alguma coisa que possa ficar mal interpretado, tá? Então, pediu autorização, clica lá em cima, gravar, e começa a gravação, tá? Depois que vocês gravarem isto, então vai direto para o drive de vocês. Se vocês nunca salvaram nenhuma gravação, vai abrir uma pastinha que é gravações do Meet. E aí vai demorar um pouquinho, não é de imediato, assim, porque daí ele fica subindo para a nuvem, né? Aí depois fica disponibilizado lá. Pode passar. Falando então de Whats, né? A gente não iria falar do Whats, mas como o Whats tomou conta e ele tem sido a maior ferramenta de contato com os alunos, com a comunidade, né, secretaria, professores, secretaria, equipes diretivas, então a gente resolveu falar dele. Para quê? A gente não vai dar aqui coisas muito além, né, a gente vai falar só daquilo que seria interessante para entrevistas, tá, para pesquisa dos saberes em diálogo.
E aí, ali, a gente selecionou 3 coisas importantes que a gente considera, né, os mais legais, que é os caracteres diferentes, que é a lista de transmissão e a digitação por voz. Pode passar, Adriana. Os caracteres diferentes, vocês já devem ter visto vários textinhos que vocês recebem, né? Então, vamos pensar que vocês querem fazer uma pesquisa, né? Vocês querem encaminhar um texto para todos os alunos de vocês. Só que vocês querem destacar algumas coisas. Ou vocês querem mudar a fonte, né? Vocês querem deixar riscado uma lista de coisas que já foram feitas, né? Então, ali ao lado eu coloquei colegas, daí vocês estão vendo que tem um tipo de letra diferente, né? Como que faz para escrever aquilo? A gente coloca a crase 3 vezes, escreve a palavra, coloca a crase 3 vezes, e aí a palavra já fica com um tipo diferente. Estamos realizando uma pesquisa com os professores da rede de Canoas. Os professores está grifado ali, está em negrito. Então, como é que eu faço para que isso aconteça? Coloco entre asteriscos, né? Canoas, vocês estão vendo que está em itálico. A gente usa o underline ali, e aí escreve a palavra entre os 2 itálicos, tá? Os 2 underlines. E ali embaixo, sua participação é muito importante para nós, pois já escutamos os alunos e a direção. Então, os alunos e a direção está riscado, né? Como é que a gente faz para fazer isso? A gente coloca o tio, né, o taxado, escreve a palavra e coloca o tio. Então, vocês podem escrever um texto bem legal, grandão, assim, né? E podem usar esses recursos. É bobo? É, mas eu vou dizer para vocês, em textos muito grandes no WhatsApp, as pessoas, hoje, elas já estão com como vou dizer para vocês, uma visão seletiva. Então, elas batem o olho na mensagem, se tá professores, data e, por exemplo, reunião, a pessoa já sabe que tem uma reunião para os professores dia tal. Então, né, o texto todo é importante, sim, que conste, mas vocês podem usar desses atrativos para visualmente chamar a atenção do público que está lendo aquela mensagem. Bom, vocês não querem testar, né? Aí, a gente já fez isso, tá? A gente já escreveu o texto. Adriano, passa aí para mim. E eu quero mandar para todos os meus alunos. Bom, primeira coisa que é interessante vocês fazerem não é ficar copiando e colando, copia, cola. O WhatsApp já nos deu essa possibilidade, que é a lista de transmissão. Como eu tenho salvo ela vai ficar ali para vocês, tá? Por exemplo, vai e aparece nova transmissão. Aí vai abrir todos os contatos de vocês, e vocês vão selecionar esses contatos. É os alunos do primeiro ano? Não. São os pais do primeiro ano? Não. São as equipes diretivas. Eu tenho, por exemplo, o grupo das equipes diretivas. Quando eu preciso escrever um recado, eu só clico ali e dispara para todo mundo, né? Por exemplo, vocês querem fazer com os professores da escola X, né? Os professores da escola Y. Aí vocês podem fazer o grupo de transmissão que vocês desejarem, tá? Quem é prof de área pode ter ali os alunos do primeiro ano, do segundo, do terceiro, desculpa, do sexto, do sétimo, do oitavo, então pode ter diferentes listas de transmissão. O que vai acontecer? Vocês selecionaram os contatos, e ali eu selecionei o Adriano e o Renato, e ele já vai abrir a lista de transmissão para mim, dizendo que eu tenho 2 destinatários. Eu colo ali a mensagem, e a mensagem vai como se fosse única, vai chegar no e-mail, vai chegar no WhatsApp pessoal deles, não vai chegar num grupo de WhatsApp, né? Uma outra coisa que é importante é que essa pessoa precisa ter o contato de você salvo, tá? Se ela não tiver o número de você salvo, ela não vai receber essa lista de transmissão. Eu quero mandar para todos os contatos que eu tenho. Bom, é uma opção de vocês também. Coloca ali para todos os contatos e essa mensagem vai ir. Está sendo usada, né, essa estratégia está sendo usada, por exemplo, por diretores de escola que querem, para todos os pais, né, da escola, querem direcionar um recado. Aí passa ali, vai direto, vai simultâneo para todos eles, tá? E não há necessidade de criar mais um grupo de WhatsApp.
Se vocês já estão na fase também que nem nós, assim, ai não, mais um grupo de WhatsApp, mais um grupo de WhatsApp, a gente já não está mais suportando tantos grupos, né? Então, usa da lista de transmissão. Pensando na pesquisa de vocês, escreveram um texto lá, agora vocês vão para as pessoas que vão ser pesquisadas, manda para todo mundo. E aí as pessoas vão responder, que nem o Renato disse lá, talvez não na mesma hora, mas ela vai receber e depois ela responde para vocês. Pode passar, Adriana. E a digitação por voz, tá? Eu acho que é um recurso bem interessante. Vocês podem criar um grupo com vocês mesmos, né? Como é que a gente faz isso? Vai lá, criar grupos. Tem alguns celulares que deixa criar um grupo com o seu próprio nome. Se não deixa, coloca, por exemplo, um amigo e depois exclui ele, tá? Ou o marido, ou a namorada, ou sei lá. Aí eu, por exemplo, coloquei eu, Renato e Adriano, botei fora o Renato e o Adriano, e ficou só eu no grupo chamado Inscritos, né? Então, ali, quando eu tenho uma ideia, e eu não estou podendo digitar, ou é só para guardar mesmo a ideia, eu faço a seguinte alternativa, tá? Eu entro nesse meu grupinho, lá embaixo, lá, ó, tem um botãozinho que ele tem aqueles 4 códigos ali, tem o 1, o arroba, me fugiu o nome agora, e um microfonezinho. A gente segura ele, sustenido, perfeito. A gente segura ele um pouquinho e ele vai abrir o microfonezinho que está ali do lado. Vocês estão vendo na segunda imagem, o microfonezinho está verde. E a partir dali, eu posso falar normalmente e ele vai capturar toda a minha fala, né? Depois fica ruim. Não, faz o seguinte, se vocês abrirem isso, vocês podem escrever assim, hoje à tarde, vírgula, dia 23 de setembro do ano de 2020, vírgula. Então, se vocês disserem vírgula, ele é tão inteligente que ele vai colocar a vírgula, ele vai para uma nova frase, ele vai colocar ponto de exclamação, ponto de interrogação, né? Se vocês querem deixar um texto já mais prontinho, ele vai ficar bem legal, tá? Algumas dicas falar normalmente, não falar tão rápido, né? Mas depois é interessante sempre revisar o texto, porque às vezes numa dicção, né, numa forma de falar, ele entende palavras diferentes, assim. Então é interessante depois que vocês digitaram por voz, sentar lá e dar uma lida no texto. Então, assim, eu espero que essas 3 dicas, né, do WhatsApp, ela ajude vocês na pesquisa do Saberes em Diálogo. E aí a gente fica, né, tem muito mais recurso no WhatsApp, sim, tem muito mais recurso no Meet, poderia ser falado aqui, o que é o botãozinho X, o que é o botãozinho Y, teria muita coisa para a gente falar, mas eu acho que nesse momento, como o foco é a pesquisa, o foco é diminuir o trabalho de vocês, o Adriano apresentou os formulários, agora a gente apresentou essas 2 ferramentas. Agora eu vou passar para o Renato, então, que vai dar continuidade e vai apresentar mais algumas coisinhas para vocês. Tá bom? Obrigada. Pode passar, Adriano. Bom, então, dando continuidade a essa parte que a Silvia colocou, vamos trabalhar um pouquinho como que a gente pode fazer os registros e as análises dos textos, né? Porque, conforme eu tinha falado antes, em geral, quando a gente vai fazer uma análise de conteúdo, uma análise discursiva, a gente faz isso sobre o texto, né, e não diretamente sobre o áudio, porque isso facilita o processo de tabulação, de categorização daquilo que a gente está buscando na pesquisa, né? Claro, existem softwares que permitem a gente fazer isso direto, tipo a NVivo, então a gente faz categorização em cima de trechos de áudio e tudo, mas normalmente a gente faz em cima do texto, eu particularmente acho muito mais fácil, e a gente consegue fazer isso de uma forma automática. Então, conforme a gente tinha dito antes, a gente pode fazer entrevistas escritas e orais. Quando a entrevista está escrita, já facilitou muito o nosso trabalho, porque está tudo prontinho. É só a gente pegar aquele texto e
pegar as categorias que a gente está estudando, que a gente está querendo analisar, e aplicar sobre o texto para a gente separar e organizar ele. Se a gente tem ele em áudio ou em vídeo, a gente tem que primeiro fazer esse processo de transcrição. Tem várias formas de fazer isso. A Silvia já apresentou um ali, que é o do próprio WhatsApp, né? Tem como fazer isso através de sites online, tem como fazer isso de diversas maneiras. Um método muito fácil é através do Google Docs. Então, se a gente tem um computador, fica mais fácil ainda. Como é que a gente pode fazer isso? E depois eu vou mostrar uma outra ferramenta que é para a gente criar as categorias e fazer análise do texto mais especificamente. Mas primeiro vamos para o processo de gravação. Partindo de uma gravação de WhatsApp que eu tenha, e usando o documento do Google, a gente vai fazer esse processo utilizando o mesmo dispositivo, no caso o computador aqui. Dá para fazer também utilizando só o celular, mas no caso aqui eu vou fazer com o computador, que fica muito mais fácil. Então, eu fiz uma entrevista, né, com a Silvia, mandei um disparador de memória para ela, ela me pediu para ela fazer um relato sobre aquela imagem, e ela mandou o áudio para mim. Ok. A partir desse áudio, pode passar, Adriano? Eu vou para o documento do Google. E lá eu vou criar uma espécie de ficha, né? Vou preparar um documento ali, onde eu vou depositar essa transcrição do áudio dela, da entrevista que eu fiz com ela. Então, tá ali a minha tela do Google Docs, coloquei, né, quem é a entrevistada, né, qual a função, os dados básicos para me organizar. Pode passar? E aí eu vou para a parte da transcrição especificamente. Na opção no menu Ferramentas, eu vou na parte Digitação por Voz, e eu vou habilitar essa ferramenta. Aí vai aparecer aquele microfone ali. Você tem, né, um fone de ouvido, ou até o computador às vezes tem o seu microfone embutido. A partir do momento que eu clicar naquela ferramenta, naquele ícone, ele já vai começar a degravar, a transcrever aquilo que está sendo dito. Então, o que eu fiz nesse meu exemplo? Eu abri o WhatsApp no meu computador, numa aba, naquele web WhatsApp, deixei ele a postos ali numa aba, e na outra aba eu deixei o meu documento do Google Docs. Então, eu fui lá, habilitei o áudio, fui para o arquivo do Docs e apliquei no microfone. Pode tocar o videozinho, Adriano, para ficar mais fácil de visualizar. Essa foto é de 2018. Ela foi feita numa escola municipal de Canoas, na qual eu trabalhava. Naquele momento eu realizava um trabalho na biblioteca escolar da escola, junto com uma colega minha. E nós, então, resolvemos fazer um sábado literário. Nessa imagem, eu estou vestida de Emília. A minha colega fez contação de história. E os alunos adoraram. Foi um momento bastante lúdico, bastante encantador. E é isso. Pronto. Conforme vocês viram ali no vídeo, eu coloquei o áudio para tocar e habilitei o microfone do Google Documentos. E ele começou a coletar, transcrever esse áudio da Silvia em um texto. Depois, pode passar? Eu não sei se vocês repararam, mas faltou um pedacinho do início. Então, do início da fala da Silvia, né? No caso da minha entrevistada. Então, sempre que a gente faz esse processo, depois a gente tem que voltar com o áudio e verificar se todas as informações foram, né, transcritas de uma forma certinha. Se faltou alguma coisa, se a gente tem que fazer algum tipo de ajuste. No caso, faltou um pedacinho, que eu coloquei em amarelo ali, em destaque, e aí eu acrescentei manualmente. Pronto. Agora eu tenho o texto
né, organizado, né, para fazer a análise mais propriamente dita do texto. E para fazer isso, tem um app, um aplicativo, que eu sugiro que vocês usem. Existem outros também, mas esse daqui é bem simplesinho e ele serve bem ao nosso propósito. Então, ele chama Highlight Tool. É um complemento do Google Documentos. Então, como é que eu faço? Eu tenho o documento do Google ali, eu vou em complementos, no menu, vou instalar complementos, escrevo o nome da ferramenta e vai aparecer ali. No caso, é esse amarelinho ali, Highlight Tools. Tem aqui alguns outros que fazem a mesma função. Clicou nele, no caso meu está aparecendo como instalado, tá? Eu utilizei o exemplo de um outro aplicativo do lado, só para vocês verem como que vai aparecer. Ele vai aparecer com uma opção instalar. Bom, depois de instalado, eu vou poder acionar esse aplicativo de dentro do Google Documentos. Quando eu vou lá em complementos, já vai aparecer ali as extensões, né, os aplicativos acessórios ao Google Documento que vão estar disponíveis. Clique em Highlight Tool e Start. Então, ele vai aparecer uma barrinha do lado, onde eu vou começar a criar essas categorias e categorizar o texto. Então, como é que é criar categoria? Bom, aí entra uma parte mais metodológica. Quando eu vou analisar um texto, eu sempre tenho uma pergunta, tem sempre algo que eu vou me debruçar para saber naquela pesquisa. Então, você pode criar diversas categorias diferentes segundo os propósitos da pesquisa. Ali eu fiz algumas análises, né, de documento mais simples, né? Então, com quem a pessoa estava no relato, quando foi, onde, né, a duração da atividade, os resultados, enfim. Eu coloquei alguns elementos ali, algumas categorias ali, para começar a analisar o documento de uma forma mais específica. Pode passar, Adriano, já tem uma animação. Então, como é que eu faço para criar essas categorias? Quando eu vou em complementos e eu começo a utilizar o Highlight Tool, ele vai aparecer esse quadradinho do lado direito. Então, eu vou em Highlight Library, pode clicar, e vai aparecer ali a livraria, né? Quais são as categorias que já tenho ali postas no meu. Como eu comecei agora, não tinha nenhuma, então eu vou uma nova categoria. E ali eu posso criar várias, né? E dentro de algumas categorias, outras subcategorias. Então, Adriano, eu vou colocar o título principal da categoria ali, e depois, Adriano, ali embaixo, as subcategorias. E depois eu vou em Save. Pronto. Vocês vão observar que do ladinho ali, existem todas as categorias que eu criei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o trecho que me chamou a atenção, que demonstra a categoria, por exemplo, ali embaixo, um trecho sobre os resultados daquela atividade. Cliquei ali, cliquei em resultados, então selecionei como um trecho do texto que está relacionado ao resultado que eu estou buscando nas entrevistas. E aí, pode passar? Ó, coloquei o resultado ali, né, marquei, e depois, quando eu tiver marcado o texto, né, selecionado todas as categorias, depois de analisar o texto, eu vou em By Color, que é, tipo, gerar as divisões, as categorias selecionadas. Eu posso colocar no mesmo documento, posso colocar num novo documento, no caso eu coloquei como um novo documento, tá? Pode passar? Extract e um link para o documento ali. O que vai acontecer? Ele vai abrir um novo documento com as divisões, com as categorizações do texto. Então, em todos os lugares que eu coloquei
com quem a pessoa estava, ele vai aparecer o trecho selecionado, né, e a cor. Quando você vai colocar todas as partes que foram utilizadas ou foram identificadas em termos de data, em termos enfim, cronológico. E aí eu tenho uma tabela já classificada de todos os aspectos que eu pesquisei dentro do texto, né, de forma qualitativa. E isso vai me facilitar na hora de analisar o texto. Vai me facilitar também na hora de achar as citações, né, onde que essas citações podem sustentar os argumentos que eu estou fazendo dentro do meu texto. Então, é uma ferramenta que ajuda muito a fazer a parte final, que é a análise de texto mesmo. Tá certo? Bom, eu acho que era isso. Se vocês quiserem, de repente, outras dicas de outros aplicativos, a gente pode passar depois, tá? Jo? Só fazer mais uma observação, a gente pode disponibilizar, sim, o pessoal perguntou no chat ali, se a gente vai disponibilizar, além da gravação, também a apresentação. A gente pode disponibilizar, não tem problema nenhum. Essa apresentação pode ficar para vocês, isso é material nosso, é para utilização nossa, para facilitar a vida de quem a gente conseguir atingir, tá? Bom, pessoal, acho que então a gente agradece, né, a presença de todos. Eu vou parar a gravação agora. Deixa eu já interromper.